Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel, aqui em Manaus. E hoje eu quero trazer para você um estudo falando a respeito da fé em Deus. A fé em Deus é uma doutrina bíblica, é um dos fundamentos da doutrina de Cristo, está em Hebreus capítulo 6. E eu quero trabalhar com você sobre o que é a fé. Eu quero elevar o teu conhecimento do que é a fé. E para fazer isso, eu vou levar você aqui para a tela do meu computador, do meu notebook, e aqui nós vamos entender através de um mapa mental sobre o que é a fé. Esse vídeo vai ser um pouco diferente daqueles que eu tenho feito para esse canal, porque o meu intuito nesse vídeo é realmente trazer um estudo. Eu acredito que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acredito que é necessário para que você possa entender o que é a fé. Eu acredito que vai ser bacana esse vídeo, você vai aprender muita coisa. Então, antes de nós irmos para o vídeo, eu convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e embora para o nosso vídeo. Então, vindo aqui para a tela do computador, eu tenho aqui alguns tópicos. Fé em Deus. O que vem a ser a fé em Deus? Eu dividi pelo menos em 3 partes para que a gente possa entender essa doutrina. Para você que não sabe, a fé em Deus ela é uma doutrina. Assim como o arrependimento de obras mortas é uma doutrina, a fé em Deus é uma doutrina, imposição de mãos é uma doutrina, o estudo sobre o inferno é uma doutrina, sobre o céu é uma doutrina, soteriologia, que vai tratar sobre a salvação, também é uma doutrina. Então, existem várias doutrinas que compõem a palavra de Deus, que está ali dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, existem várias doutrinas que compõem a nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre a fé em Deus. Esse é um primeiro vídeo. Se der certo esse vídeo, se você gostar, a gente pode, estender para outros fundamentos ou outros estudos, nesse mesmo modelo. Então, primeiramente, fé em Deus. Eu vou trabalhar com vocês o que é a fé. A fé como base do relacionamento com Deus e 3 aspectos da fé que precisam ser entendidos. Então vamos lá. Primeiro, o que é a fé? Abrindo aqui, nós vamos ter pelo menos 3 definições sobre o que é a fé. Primeira definição, a fé ela é um instrumento. De acordo com a Bíblia, a fé é um instrumento para se alcançar a salvação disponibilizada por Deus através do Senhor Jesus. Não é a fé que salva em si, embora digamos que a salvação é pela fé. A salvação vem por meio da graça mediante a fé. É a graça que nos salva, tendo como instrumento de acesso à fé. Eu acredito que você foi ensinado na sua igreja, e não está errado isso, mas muitas das vezes se é pregado que a salvação ela é pela fé. Está certo, a Bíblia em vários momentos vai dizer que a salvação ela vem pela fé. Só que se a gente for mais a fundo, para que a gente possa entender melhor a respeito da fé, que é o que a gente está fazendo nesse vídeo, você vai pegar alguns textos que eu vou já mostrar para você, você vai entender que a fé ela é um instrumento de acesso à graça. O que realmente salva o homem é a graça de Deus. A fé é como se fosse o braço que se estende para alcançar a graça, para alcançar a salvação. Então, nós vamos aqui entender que a fé ela é um instrumento para que você alcance a salvação. E aqui eu quero usar pelo menos 3 textos para que a gente possa entender isso aqui. Efésios capítulo 2, verso 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio, olha aqui, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que significa? Que a fé ela é um instrumento, é o que Paulo está ensinando. Pela graça sois salvos. O que salva é a graça. O instrumento de acesso à graça é a fé. Entendeu? Romanos capítulo 5, aqui, verso 1 e 2, Paulo escreve assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. É praticamente a mesma coisa ele está falando, só que com outras palavras e com alguns detalhes a mais, né? Pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então perceba de novo, tendo sido justificados pela fé, ele apresenta a justificação sendo pela fé, está correto, não está errado. Mas aqui no verso 2 ele vai dar uma explicação mais aprofundada, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então a fé é apresentada por Paulo
como um instrumento. Atos 13, 38 e 39 também vamos ter vamos ter a mesma ideia sendo apresentada. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Esse crer aqui é a fé. Então, novamente, a fé como um instrumento para se alcançar a salvação. Então, a primeira definição, relembrando aqui, a fé ela é um instrumento de acesso à graça, que a salvação ela vem pela graça, mas o que acessa a graça é a tua fé. Agora, a segunda definição que nós temos aqui é a fé ela é traduzida por confiança, certo? E aqui eu quero ler isso aqui para que depois a gente possa entender melhor. A Bíblia apresenta a fé como uma confiança que se é depositada em Deus para a salvação. É quando o indivíduo deixa de confiar em si mesmo ou em outros indivíduos e passa a confiar unicamente em Deus para ser salvo. Então a fé também é entendida, além de ela ser um instrumento, nós entendemos a fé como sendo uma confiança. E aqui eu quero fazer diferença entre confiança, né, e acreditar. Eu vou dar aqui os textos para você, mas antes de a gente ler os textos, eu quero deixar isso aqui bem claro. A fé não é acreditar. Tem muitas pessoas que pensam que fé é acreditar. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu tenho fé. Por que você tem fé? Porque eu acredito que Deus existe, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Ou seja, é uma fé que é limitada apenas a acreditar na existência de Deus, ou na existência de Jesus, ou na existência daquilo que Deus é. Então, essa é uma fé que eu não posso nem definir como fé, mas a maioria das pessoas define como fé, não é a fé bíblica. O que é a fé bíblica? Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui eu botei um comentário do lado. Ó. Esse crer não é somente acreditar que Deus ou Jesus existem, que é como eu disse no início aqui. Não é acreditar que Deus existe ou que Jesus existe. É crer que o que Jesus fez na cruz tem o poder de salvar. O que isso significa? Significa dizer que essa fé ela precisa apontar para uma direção. Essa fé ela aponta para a obra de Cristo na cruz. É claro e evidente que precisamos crer que Jesus existe. Não tem como eu acreditar no que ele fez se eu não acredito que ele existiu, ou que ele veio ao mundo, ou que Deus existe, né? Então, primeiramente, precisa sim, claro, é óbvio, crer que Deus existe, que Jesus existe. Mas a fé que a Bíblia exige é uma fé que aponta ou que olha para aquilo que Jesus fez e não o simples fato de ele existir. Olha aqui, ó, Romanos capítulo 10, verso 9 e 11, Paulo escreve também, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha só, o crer exigido pela palavra de Deus tem uma direção que aponta para a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então perceba que essa fé ela tem um destino. Não é crer que Deus existe, não é crer que Jesus existe, embora isso seja óbvio que precisa existir. Mas não é somente isso. Essa fé ela deve apontar para o que Jesus fez. Ou seja, deve ser depositada na obra de Cristo. É confiar naquilo que ele fez. Como eu disse no início aqui, ó, relembrando a segunda definição. A Bíblia apresenta a fé como uma confiança que se é depositada em Deus para a salvação. Quando eu digo Deus, é Cristo também, porque Jesus é Deus e ele é um com o Pai. Isso é a doutrina da Trindade, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é a doutrina da Trindade. Então, esse crer que Paulo está apresentando, ele aponta diretamente para a obra de Cristo na cruz. Ó, a saber se com tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Do que Paulo está falando? Está falando da obra redentiva de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 11, verso 1, está escrito, ora, a fé é o fim e o fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que se não veem. Ó, a maioria dos cristãos não viram a Jesus, né? E nem ao que ele fez na cruz, mas mesmo assim confiam no que a Bíblia diz a respeito dele. Quando o autor de Hebreus fala que a fé é o fim e o fundamento das coisas que se espera, a certeza das coisas que não se vê, aplicando com relação à salvação a fé, porque a fé ela não se limita
ou ela não é apenas para salvação, ela é para outras coisas que nós vamos ver aqui na frente, que a fé ela também está no caminhar do cristão, na jornada do cristão ela vai estar presente. Mas voltando aqui, ó, a maioria dos cristãos não viram Jesus. Eu pergunto você já viu Jesus alguma vez na sua vida? Jesus já apareceu para você? Você estava lá no dia em que Jesus foi crucificado? Você viu Jesus sendo morto na cruz? Você viu ele sendo ressuscitado? Ele saindo do túmulo, né? Ressurreto, né? Vindo da morte para a vida? Você viu isso? Você não viu. Mas você deposita fé porque a Bíblia diz que isso aconteceu, que nós lemos na palavra de Deus que isso aconteceu. Então você deposita a sua fé nisso, entendeu? Então fé, a segunda definição que nós estamos trabalhando aqui, a fé ela é traduzida por confiança, que não é acreditar. É confiar, é depositar a confiança. E para me fechar essa segunda definição, a fé, como definição de confiança, ela é deixar de você acreditar em si para a salvação e passar a acreditar no que Jesus fez. Porque tem muitas pessoas que acreditam que vão ser salvas por Deus porque são boas, porque fazem boas obras, porque vão à igreja, porque oram, porque jejuam, porque fazem procissão, porque fazem boas ações às pessoas, porque não matam, não roubam, não furtam, né, não fazem coisas erradas diante da sociedade. Elas acreditam que porque elas vivem dessa maneira, Deus as aceitará no céu. E isso não é o que a Bíblia ensina. A salvação ela vem mediante a fé, pela graça, mediante a fé em Jesus. Então, quando a gente diz que a definição da fé é traduzida por confiança, é confiança especificamente, totalmente, unicamente na pessoa de Jesus e naquilo que ele fez na cruz do Calvário. A terceira definição que nós temos de fé, a fé ela é um dom. Ó, a fé é um dom de Deus. Deus é o autor da fé e ele é quem distribui aos homens a fé. Aqui eu quero usar dois textos para me explicar isso aqui para você. Hebreus capítulo 12, verso 2 está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O autor de Hebreus está apresentando Jesus como um autor e consumador. Olha só o comentário que eu fiz. Jesus é quem inicia a fé nos corações dos homens através da pregação do Evangelho. Então perceba, a fé, vamos voltar aqui para a gente relembrar, é um dom. É algo que Deus dá ao homem. É algo que Deus coloca no homem, não é algo que ele produz de si mesmo. É algo que ele recebe da parte de Deus para que ele possa crer. Porque se Deus não desse a fé para o homem, ele não poderia ser salvo. Porque, como nós dissemos no início, a salvação vem pela graça mediante a fé. Se eu não tenho fé para exercer, para alcançar, para esticar o meu braço pela fé, para me agarrar a essa graça e ser salvo, eu não vou poder ser salvo se eu não tenho a tal fé, né? Então, primeiro, na verdade, terceira definição, a fé ela é um dom que Deus dá aos homens. Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo escreve aqui, e aqui vai ficar mais claro isso que eu estou tentando explicar. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um tem uma fé que foi repartida, que foi dada por Deus dentro de si. Olha só, essa fé está adormecida em todos os homens e ela só será despertada através da exposição da palavra de Deus. Todos os homens nascem com uma medida de fé em seus corações. Então não existe uma pessoa no mundo que diga que não tem fé. Ela tem fé. Ela pode não estar usando a fé, mas a fé está lá. Porque Deus deu, como eu disse, terceira definição de fé, ela é um dom que é dado por Deus. Todos os homens nascem com uma medida de fé dentro de si. Agora, essa fé, para que ela possa começar a trabalhar o ser usado, ela precisa ser despertada. Mas está lá, a medida de fé. Alguns têm muita fé, outros têm pouca fé, mas tem fé. Ou seja, o grau de fé de um para o outro vai diferir. De um cristão para o outro, ou de uma pessoa para outra, vai diferir a fé de um para o outro. Mas todos têm essa fé. Romanos capítulo 10, 17, Paulo escreve como que essa fé ela é despertada. Romanos 10, 17 está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra, ou pela palavra de Deus. O que significa? Quando alguém é exposto à mensagem do Evangelho, ou à pregação da palavra em si, da Bíblia, quando alguém está ali expondo a palavra, pregando a palavra, falando da palavra,
essa palavra ela tem o poder de instigar a fé que está dentro de você, que está dentro do cristão, do ímpio, seja quem for, porque todos têm fé. Então, quando alguém prega a palavra, essa palavra ela desperta a fé. Por isso que muitas pessoas, ao ouvirem a pregação do Evangelho, ao ouvirem falar sobre Jesus, sobre o seu sacrifício, essa fé que está dentro dela é instigada, aí ela crê e é salva. Por isso que é necessário se pregar a palavra de Deus, para que as pessoas sejam salvas. Então, nós temos aqui, acabei de falar para você, as 3 definições. Deixa eu diminuir aqui. Foi muito, peraí. Ó, as 3 definições do que é a fé. Vamos aqui relembrar rapidamente. A fé ela é um instrumento. Segundo, a fé ela é traduzida por confiança. E terceiro, a fé é um dom. Então, isso aqui, por definição, é o que é a fé. Só que aqui eu quero apresentar outra coisa. A fé também ela pode ser usada como base, ou ela é usada como base do relacionamento com Deus. Qualquer pessoa que quiser se relacionar com Deus, ela vai precisar também exercer a fé para que esse relacionamento aconteça. Aqui, ó, comentário que eu fiz. Qualquer pessoa que quiser se aproximar de Deus ou ter um relacionamento com Ele, precisa ter fé. A fé não é apenas um instrumento de salvação ou uma confiança depositada em Deus. Ela é também um meio de se relacionar com qualquer pessoa que compõe a Trindade. Então, se eu quero me relacionar com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo, seja qualquer pessoa que compõe a Trindade, as 3 pessoas da Trindade, eu preciso de fé para que eu consiga me relacionar. Sem isso, eu não vou conseguir me aproximar dele sequer. Romanos capítulo 1, verso 16 ao 17, para me explicar um pouco mais sobre isso, Paulo escreve assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E um comentário que eu fiz aqui do lado, toda a caminhada cristã é feita pela fé. Ninguém que um dia creu em Jesus para a salvação conseguirá terminar o percurso sem continuar crendo. Então, o que Paulo está tentando explicar, o que ele está explicando aqui nesse verso 16 e 17? Na verdade, o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O que ele está querendo dizer? Quando alguém vai ser salvo, ou quando alguém é salvo, ele é salvo mediante a fé, não é isso? Ele creu para que ele possa entrar para a salvação, vamos colocar assim. Então, no início, para ele passar pela porta, ele teve que crer. Então, essa fé ela vai ter que permanecer até o final, que é no caso quando ele terminar a caminhada nesse mundo, chegar a falecer, ou Jesus voltar, e ele ir para a eternidade, então ele vai precisar exercer essa fé também. Então, o que Paulo está querendo dizer, em termos bem práticos, é fé do início ao fim. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. É fé no começo e fé no final. Fé do início ao fim. Logo me faz entender que a caminhada do cristão, ela vai ser exercida do início ao fim pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, alguns dizem que foi Paulo que escreveu, mas eu não sei se foi ele que escreveu essa carta, mas está escrito assim, ó: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Novamente nós temos a fé, a caminhada, né? E aqui eu quero ler o que eu escrevi. Todo cristão sabe que a maneira de se manter um relacionamento vivo com Deus por meio de Jesus é através das disciplinas espirituais, que são a oração, leitura da palavra e jejuns. O viver pela fé de Hebreus é praticar essas coisas mesmo sem obter o resultado esperado. O que o autor de Hebreus está querendo dizer? Ele está falando sobre relacionamento, sobre o andar com Deus, que é o que a gente está tratando, que é a base do relacionamento com Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que o justo viverá, ele caminhará, ele irá do começo ao fim nessa jornada, né, dentro do Evangelho. Essa jornada precisa ser feita na fé, pela fé. E o que eu estou dizendo aqui, nesse comentário? Que o relacionamento que nós temos com Deus é através das disciplinas espirituais, que é a leitura da palavra, o jejum e a oração, que são pelo menos as 3 disciplinas principais que nós usamos para nos aproximarmos de Deus, para mantermos comunhão com Ele. E isso precisa ser exercido pela fé. Só que eu botei aqui no final, ó, o viver pela fé de Hebreus é praticar essas coisas mesmo sem obter o resultado esperado. O que isso significa? Tem muitas pessoas que começam a caminhada cristã. Desculpa. Tem muitas pessoas que começam a caminhada cristã e ela desiste
no meio do caminho ou no início do caminho, porque começa a ver as dificuldades que ela encontra, né, nessa vida, nessa caminhada. Ou até mesmo porque muitas das vezes a gente pratica, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente jejua, mas muitas das vezes a gente não vê muitos resultados no início. E aí bate logo a vontade de desistir, de abandonar a fé, de voltar atrás. Ou até mesmo quando caímos em pecados, porque o cristão peca, desliza, falha, e aí a gente começa a duvidar. A gente não exerce fé suficiente naquilo que Jesus Cristo fez, ou naquilo que a Bíblia fala a respeito de nós. E a gente quer desistir. Né? Eu mesmo, muitas das vezes, já aconteceu isso comigo, de querer abandonar a fé, querer abandonar Jesus por certas situações que eu passei, certos problemas que eu enfrentei, e eu achei que ele não estava comigo, eu achei que ele não estava ouvindo as minhas orações, eu achei que ele não estava ali me ajudando. Se eu tivesse não exercido a fé naquele momento, eu teria desistido, porque eu não estava vendo muitos resultados. Então, quando o autor de Hebreus fala, Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé, ele está falando sobre isso, sobre o relacionamento. Precisa ter fé, até mesmo na oração, você tem que orar com fé. Você tem que ler a Bíblia com fé. Você precisa jejuar com fé, ou seja, sempre tendo aquela expectativa de que Deus ele vai te ouvir, de que Deus ele vai te atender, de que Deus ele vai te ajudar. Ó, eu botei, ficou muito grande aqui, eu acho que isso aqui eu esqueci de diminuir, mas vamos ler. Muitos desistem da caminhada por não obterem no início resultados significativos e acabam recuando. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu botei outro comentário aqui, ó, eu posso não estar vendo, mas continuo praticando. Novamente nós temos essa mesma ideia, do autor de Hebreus já no capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, eu estou caminhando com Jesus, eu não estou vendo muitos resultados na minha caminhada, eu não estou vendo algumas coisas que eu queria que acontecesse, algumas transformações, algumas vitórias. Eu não estou vendo, quem sabe, sei lá, bênçãos, Deus me abençoando, Deus abrindo porta, Deus me livrando. Eu não estou vendo muito essas coisas, mas eu estou crendo. Ou seja, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza de que aquilo vai acontecer. É a fé. Ou seja, isso tem que estar dentro do relacionamento do cristão. Aqui embaixo, Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que isso significa? Vamos ler aqui em cima. Tudo o que for pedido a Deus deve ser pedido com fé. Toda expectativa sobre o que Deus pode fazer deve ser exercida com fé. Esse aqui, eu acredito que é um dos problemas de muitas pessoas, né, na caminhada cristã, é que até oram, até leem a Bíblia, até jejuam, mas não acreditam que Deus pode responder suas orações, que Deus pode resolver os seus problemas, que Deus pode lhe libertar dos seus próprios pecados, né, pode alcançar a libertação, mas as pessoas não acreditam. E acabam não recebendo aquilo que buscam, aquilo que querem de Deus, ou o relacionamento que querem ter. Tiago capítulo 1, versos 5 ao 8, ele escreve assim, ó, e se algum de vós tem falta de... Tá espaçado aqui, né? Mas é de, tá? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, até para que tu possa receber qualquer coisa de Deus nesse relacionamento, tu precisa exercer a fé. Se não tiver a fé, não vai ter um relacionamento saudável com Deus. Então esse segundo aqui, ó, que a gente trabalhou agora, que a gente falou agora, é que a fé ela é a base, ela é como uma base do relacionamento com Deus. Sem fé você não consegue se relacionar com Deus. E por último, 3 aspectos, aqui vai ficar um pouquinho grande esse terceiro aqui, mas tem muita coisa que eu acredito que você não ouviu, mas você vai ficar sabendo e vai, quem sabe aí ficar feliz, né, a respeito disso aqui. O terceiro é 3 aspectos da fé que precisam ser entendidos. Vamos lá. O primeiro deles, identificação. Talvez tu não vai entender no início, eu falando isso aqui, mas conforme a gente for aqui aprofundando um pouquinho, tu vai compreender. Eu vou só ler os 3 primeiros, e depois a gente vai ler os comentários que eu fiz, que é a explicação. Então, os 3 aspectos da fé que nós precisamos entender que está acoplado à fé, que está dentro da fé. Primeiro,
identificação. Segundo, apropriação. E terceiro, confissão. Isso está dentro da fé. Então, o que é a identificação? É reconhecer que tudo o que Cristo fez, o fez em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Ele viveu a vida perfeita que Deus exige dos homens para a salvação. Como os homens estão mortos em ofensas e pecados e nunca conseguirão viver de maneira a agradar a Deus, Cristo veio e viveu a vida perfeita exigida por Deus em nosso lugar. E todo aquele que crê em Jesus é identificado, preste atenção nessa parte. Todo aquele que crê em Jesus é identificado como se tivesse vivido essa vida perfeita por Jesus. Tudo isso é feito pela fé. Agora, para te entender, né, de uma vez aqui o que é a identificação, vamos aqui a alguns textos. Eu acredito que tem bastante texto aqui, olha só, que vai dar um entendimento bacana para gente. Então vamos lá. Só para você entender, identificação. Por identificação, esse primeiro aqui, vamos aqui, acredito que vai ficar mais claro. Por identificação, fomos mortos e ressuscitados com Cristo. Romanos capítulo 6, verso 4 ao 5, Paulo escreve: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ó, esse texto aqui vai ficar muito mais claro, mas Paulo ali está falando sobre identificação em Romanos 6, do 4 ao 5. Mas Gálatas 2, 19 ao 20 vai falar aqui com um pouco mais de clareza. Olha só, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Presta atenção na expressão que Paulo usa. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que isso significa? Aqui o comentário. O apóstolo Paulo mostra nessas passagens que todo aquele que exerce fé em Jesus para a salvação é como se estivesse estado com Jesus no momento da sua morte e ressurreição. Isso é conhecido dentro da teologia como a união com Cristo. Então, identificação, que é um aspecto da fé, é que quando eu exerço a minha fé em Jesus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, fez o sacrifício, é como se eu tivesse com ele, porque essa é a linguagem que Paulo está usando. Já estou crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse se colocando no ato da crucificação junto com Jesus. Porque quando eu exerço a minha fé em Jesus, eu me uno a ele pela fé. Isso se dá espiritualmente pela fé, não fisicamente, é claro, mas pela fé. E aí quando eu exerço essa minha fé em Jesus, é como se eu tivesse estado com ele lá na crucificação. Como se eu tivesse sido pregado na cruz do Calvário junto com ele lá. Porque por identificação eu estou ali. Porque ele é o nosso representante. Não é assim que a Bíblia nos apresenta, Isaías 53? Ele é o nosso representante. Então, o primeiro aspecto aqui que a gente precisa entender, e tem vários textos que a gente vai aqui abordar, é a identificação. Agora vamos para outro texto. Voltando aqui só para você entender aqui a lógica do que eu quero explicar. Por identificação fomos mortos e ressuscitados com Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, desse entendimento da fé, nós por identificação fomos mortos com Jesus na cruz e fomos ressuscitados com Jesus quando ele ressuscitou. Mas não somente isso. Por identificação, Jesus vê Cristo em nós. Isso aqui que é bacana demais, que me deixa feliz. Essa é uma das partes aqui que me deixa mais alegre. Não que as outras não sejam importantes, mas isso aqui me deixa muito feliz. Por identificação, Deus vê Cristo em nós, dentro de nós. Colossenses 3, do 1 ao 3, Paulo escreve assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos. Mesma ideia que eu acabei de falar. E a vossa vida está escondida com Cristo. Aqui ele fala algo que ele não falou lá. A vossa vida está escondida com Cristo. Esse comentário aqui vai explicar muito bem o que eu estou querendo dizer. Ó. A nossa vida está escondida em Cristo. Isso significa que quando Deus olha para nós, ele vê Cristo e não um pecador. Cristo está em nossa frente
e nos representa. Somos identificados por Deus como pessoas justas e dignas da salvação por causa de Jesus que vive em nós. Como que Cristo vive em nós? Através do seu Espírito, mas também através da natureza que recebemos no ato da conversão. Então, explicando bem simplesmente isso aqui para que você possa entender. Quando eu falo que por identificação Deus vê Cristo em nós, é como se quando Deus olha lá de cima para a terra e ele vai olhar para você, eu não sei qual é o seu nome, mas ele vai olhar para você, você que é um cristão, quando Deus olha para você, ele não vê você. Por exemplo, Deus olhando para mim ao céu, quando ele olha para mim, ele não me vê. Ele vê Cristo em mim. E aí, por identificação, eu sou visto por Deus como se fosse o próprio Cristo. Eu acredito que assim dá para entender. Então, por identificação, Deus vê Cristo em mim. Por isso que eu sou aceito diante dele. Olha aqui, ó, a nossa vida está escondida em Cristo. É como se Cristo, não sei se vai dar para fazer aqui, mas esse aqui sou eu, aqui minha mão. Cristo está na minha frente, certo? Esse é Cristo e esse sou eu. Se for só eu, Deus ele não me aceita, ele me rejeita. Mas como eu tenho Cristo, porque eu criei nele e exerci fé, que esse é um dos aspectos da fé, quando Deus olha para mim, porque eu exerço fé no Filho dele, ele vê isso aqui, ó. Ele vê Cristo na minha frente. Entendeu? Então, por identificação, Deus está vendo o Filho dele, né, em mim. Ou seja, ele está na minha frente. Compreendeu? Agora vamos descer aqui mais, que tem outras coisas que vão fazer mais sentido conforme eu for explicando. Por identificação, estamos assentados com Cristo. Não sei se tem um comentário aqui. Tem não. Por identificação, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2,6. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que todos os cristãos têm autoridade. Olha isso aqui. Todos os cristãos têm autoridade no reino espiritual, pois estão acima de todo o principado e potestade. Entenda o seguinte. Quando Deus ele olha para a gente, tomando a explicação que eu dei agora há pouco. Quando Deus ele olha para a gente, ele não vê nós, eu e você. Ele vê o Filho dele em nós. Não é isso? Então nós estamos unidos com Cristo, por identificação mediante a fé, certo? Quando Paulo escreve que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, isso significa dizer que quando Jesus ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, não, na verdade, antes de ele ascender, ele se apresenta aos discípulos e diz assim, ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não é isso? Todo o poder está nas mãos de Cristo. E ele, né, é elevado aos céus e ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Pela fé e por identificação, eu estou lá com ele, no trono dele, sentado junto com ele. Isso significa o quê? Significa que nós, que cremos em Jesus, estamos acima de todo o principado e de toda potestade. Ou seja, nós estamos acima de Satanás, dos demônios, né, dos anjos caídos, principados, potestades. Todo o reino espiritual das trevas que você pode imaginar estão abaixo de nós. Porque Cristo, quando ele ressuscitou, todo aquele que creu nele foi elevado às mais altas alturas. Ele nos levou, pela fé, claro, às mais altas alturas. E nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Ou seja, nós temos autoridade, que é o comentário aqui. Ó. Isso significa que todos os cristãos têm autoridade no reino espiritual, pois estão acima de todo o principado e potestade, porque nós estamos com Cristo. Lembra que eu disse que nós estamos unidos com ele? Então nós temos essa autoridade, porque estamos com ele. Então nós temos poder sobre os demônios, sobre o principado, sobre o potestade, ou seja, eles não são maiores do que nós. Nós temos essa autoridade por causa de Jesus. Por identificação, próximo. Deus nos ouve quando oramos em nome de Jesus. João capítulo 14, verso 13 ao 14 está escrito assim, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso significa que quando oramos, Deus vê o Filho dele em nós. É como se o próprio Jesus estivesse orando. Olha só como que isso é magnífico. Quando tu dobra os teus joelhos para orar, tu vai, quem sabe, se arrepender dos seus pecados, quando tu vai pedir alguma coisa, quando tu vai agradecer por alguma coisa, quando tu vai cantar louvores, ou qualquer coisa que tu vai fazer diante
da presença de Deus, quando Deus ele olha lá dos céus, ele não vê você. Ele não vê o Alciel de joelhos. Ele vê o filho dele. Olha só que louco. Como que Deus ele pensou nesse plano tão perfeito. Quando ele olha lá dos céus, ele não vê eu, ele não me vê. Ele vê o filho dele em mim. Isso nos leva a dizer que é como se ele estivesse vendo o próprio filho dele orando. Estamos usando aqui o exemplo da oração, que é o que Jesus está dizendo. E tudo quanto pedis em meu nome ao Pai, eu farei. Significa que quando eu dobro os meus joelhos, Deus olha e ele não vê eu orando, ele vê o filho dele. Logo, os meus pedidos, as minhas orações e tudo aquilo que eu falo diante dele é aceito por causa do filho dele. Por isso que nós somos ouvidos diante de Deus. Esse aqui é um dos motivos, não sei se você já sabia, mas esse é um dos motivos porque nós oramos no nome de Jesus. Né? Por isso que todas as vezes quando você vai fazer uma oração, você orar, Senhor Deus, muito obrigado e tal, por isso, em nome de Jesus. É por isso que nós usamos o nome de Jesus. Porque vamos dizer assim, a autorização que nós temos para ter acesso ao Pai é por meio de Cristo. Nós usamos o nome dele nesse sentido. Né? Claro que isso só vai funcionar se você estiver vivendo uma vida conforme a vontade dele. O próximo aqui, para a gente entender a identificação, está escrito assim: ó, por identificação temos poder para curar enfermos e expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Lembra que eu te falei que nós estamos unidos com Cristo? Estamos junto com ele? Então, assim como ele tinha poder na terra para curar os enfermos, nós também temos esse poder. Mateus capítulo 10, verso 8, está escrito assim, ó, Jesus dizendo aos seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aqui eu botei um outro texto, Marcos 16, 17 e 18, que diz assim: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Por que isso é possível? Por causa de Jesus. Porque nós estamos unidos com Cristo. Ou seja, a autoridade dele está sobre nós. Só que tem crente que não sabe disso aqui, e ele nem ousa colocar a mão sobre o enfermo, ou ao menos dar ordem para o demônio sair, porque ele não sabe que ele tem autoridade. Por isso que é muito importante você entender sobre o que é a fé. E tudo isso aqui está dentro dessa doutrina da fé. A fé não é só acreditar, como eu disse no início. A fé tem tudo isso aqui. Por isso que é muito importante você saber. Acredito que é o último aqui, ó. Por identificação, nossos pecados foram levados na cruz do Calvário por Jesus. Eu não coloquei aqui, mas não foi apenas os nossos pecados que foram levados na cruz do Calvário. Foram os nossos pecados e as nossas doenças foram levadas. Isaías 53, verso 4 ao 7, Isaías escreve assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Não está aqui o resto, que eu não sei porquê, mas ele não abriu a sua boca. Esse é o texto. Então, por identificação, nossos pecados foram levados na cruz do Calvário. Os nossos pecados e as nossas doenças. Então, por que é importante saber disso? Porque se o cristão não sabe disso, o diabo acusa ele. E começa a relembrar pecados do passado que ele praticou, até mesmo pecados que ele possa vir a praticar. Porque o cristão desliza, o cristão falha. Então, o diabo acusa ele dizendo: olha, tu não é um cristão, ou tu não tem a salvação, ou começa a colocar dúvida na cabeça do crente, porque ele não entende isso aqui com relação à fé. Isso aqui está dentro da fé. Ou seja, eu criei em Jesus e por causa da fé, por identificação, Cristo levou os meus pecados na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu apenas pelos meus pecados passados. Ele morreu pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Ou seja, por toda a minha vida que eu vou viver aqui crendo nele. Então o sacrifício dele encobre os pecados passados, presentes e futuros. Tudo aquilo que eu for errar, falhar, deslizar. Claro que isso aqui não como pode dizer, abrindo uma porta para que tu venha ver na prática do pecado. Que se você for ver na prática do pecado, isso aqui não se aplica.
porque você está deliberadamente voltando à prática do pecado. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário e eu criei nele, os meus pecados foram levados. Todos eles, todos os pecados que você puder lembrar, foram levados por Cristo na cruz do Calvário. Vamos aqui. Agora eu quero ir para o segundo aspecto que nós precisamos entender. Nós já entendemos o que é a identificação. Falei bem rápido, embora tenha demorado, mas eu poderia explanar mais, mas o vídeo vai ficar muito longo. Vamos aqui para o segundo aspecto, que é a apropriação. O que vem a ser a apropriação? Apropriação é o ato de, pela fé, se apropriar do que nos foi disponibilizado por Cristo. É tomar posse daquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitos crentes, embora saibam o que está escrito na palavra de Deus, não tomam posse daquilo para a sua vida. Não adianta saber o que a Bíblia fala a respeito do que temos direito em Jesus, se não exercemos fé para receber. Olha só, até para que você possa herdar as promessas, vamos colocar assim, de tudo aquilo que está escrito, você precisa exercer a fé. Sem isso, você não vai conseguir. Vou começar com esse comentário aqui para me explicar esse segundo aspecto da fé, que é a apropriação. Devemos nos apropriar das verdades ditas a nosso respeito. E aqui eu vou apresentar algumas delas. Primeira, nós somos filhos de Deus. Em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a primeira coisa que você precisa entender, você é filho de Deus. Por que é importante você saber disso aqui? Porque senão o diabo vai ficar te acusando. Vai ficar dizendo que você não é digno, que Deus não te ama, que Deus te odeia. Mas a Bíblia está dizendo que você é filho. Por exemplo, eu sou pai. E o meu filho, às vezes, me pede as coisas, ou fala algumas coisas para mim. Né? Ele tem quase 3 anos, mas tem vezes que ele fala algumas coisas ali que me deixa triste, né? Porque tá começando a aprender a falar. Ou então ele faz algumas coisas que me deixam chateados. Mas por ele ser meu filho, eu trato ele de maneira branda. Ou seja, eu não sou rigoroso com ele. Claro que às vezes eu tenho que exercer a disciplina, mas logo depois eu estou ali abraçando, eu estou beijando, porque eu amo ele. Ou seja, o meu filho, ele é alvo do meu amor. Entendeu? Agora, quanto mais Deus, que é o nosso Pai que está nos céus, nós somos filhos dele. Você acha que Deus, ele não vai exercer um amor maior do que um pai tem por um filho terreno aqui? Ele vai exercer um amor maior. Então isso é importante você saber, que você é filho de Deus. E que esse pai, eu poderia ter colocado aqui Hebreus, mas eu não botei, mas esse pai, ele nos corrige. Tem uma parte lá em Hebreus que diz assim, que Deus, ele exorta ou ele açoita aqueles a quem ele ama e aqueles a quem ele tem por filho. Ou seja, Deus corrige. Então nós somos filhos de Deus. Nós também temos paz para com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio ou por nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa? Que os nossos pecados foram perdoados, não há dívida mais, nós não estamos mais em dívida, Deus não está irado conosco. Tem crente que tem essa mentalidade, que acredita que enquanto ele estiver fazendo as coisas certas, Deus o ama. Mas depois que ele desliza, que ele comete alguma falha, ele acredita que Deus vai o odiar. Eu tinha esse problema no início da minha fé. Quando eu estava ali no processo da libertação, né, crescendo ainda no caminho com Deus, eu errava, eu falhava, eu deslizava. E aí vinha aquele pensamento de que Deus me odiava porque eu tinha pecado. Pequei, Deus me odeia. Aí quando eu começava a fazer as coisas certas, eu dizia, Deus me ama. E aí a minha fé, o meu relacionamento com Deus era muito volátil. Uma hora eu estava bem, uma hora eu estava mal, uma hora eu estava bem, uma hora eu estava mal. Porque a vida do ser humano em si é assim. Nós temos falhas, temos erros. Sempre vai acontecer. Nós só vamos deixar de pecar, de errar, na eternidade, quando recebermos o corpo glorificado. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Mas eu saber que eu tenho paz com Deus vai me livrar desse sentimento, desse pensamento. De que Deus me odeia, de que Deus não gosta de mim, de que Deus está irado comigo. Né? Tem outras passagens que eu poderia usar, Efésios capítulo 2, ali, o capítulo 2 poderia usar aquilo ali, onde Paulo fala que Deus ele nos livrou da ira, que ele não está mais irado, que ele nos ama. Poderia usar João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aquele que exerceu fé em Jesus, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui, não está debaixo da ira de Deus. Porque Romanos 5,1 foi justificado pela fé. Uma outra coisa que nós precisamos entender por apropriação é que nós somos abençoados em Cristo.
Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos pessoas abençoadas diante da presença de Deus. Ou seja, Deus ele não vai proferir maldição contra você. Ele não vai espraguejar você, ele não vai jogar uma praga na tua família, na tua casa, no teu filho, não vai te jogar uma doença. É claro que nós não estamos livres de passarmos por situações difíceis nessa vida. Mas quando a situação vir, não é porque Deus te odeia, não é porque Deus está jogando uma praga em você, porque Deus te odeia, porque Deus não gosta de você, não é isso. Por quê? Porque Efésios 1:3 é uma promessa, nós estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ou seja, todas as bênçãos que Deus tem, que Ele derramou sobre o Filho dele, por identificação e por apropriação mediante a fé, está sobre nós. Entendeu? Qual é o outro? Temos poder em Jesus, Lucas 10:19. Está escrito assim, ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e a toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por incrível que pareça, tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que tem medo de Satanás, dos demônios. Tem crente que de madrugada, quando ouve um barulho lá na cozinha, ele fica logo assustado porque acha que é um espírito, que é um demônio que está entrando. Ou quando ele vê alguém caindo endemoniado, ele fica logo desesperado porque acha que o diabo vai entrar e vai entrar no corpo dele ou vai bater nele. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Nós temos poder em Jesus. Poder para quê? Para expulsar os demônios, para repreender. Olha o que ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Ou seja, o diabo ele não tem poder para nos tocar. Entenda isso. Se você for pegar a primeira carta de João, ele vai dizer bem assim que aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Deus, que estão dentro do reino de Deus, o maligno não lhe toca. O diabo não tem permissão para tocar em você, porque você exerce poder em Cristo, tanto para expulsá-lo, quanto para não ser tocado por ele. Entendeu? Então esse aqui, esse segundo aspecto aqui que a gente acabou de aprender, é a apropriação. E por último, mas não menos importante, confissão. O que vem a ser a confissão? Confissão é confessar aquilo que creu, é verbalizar e demonstrar através da fala a fé que se depositou em Jesus. E que vamos entender um pouco mais sobre isso. Romanos capítulo 10, verso 8 ao 10, Paulo escreve assim, ó, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, é preciso verbalizar. É por isso que muitas das vezes, eu não sei se aí na tua igreja faz isso, o pastor, quando está ali pregando e alguém vem e recebe Jesus como seu único suficiente Salvador, muitas das vezes ele chega perto dele e pergunta, você recebe Jesus como seu único suficiente Salvador? E aí pede para ele verbalizar, para ele falar, porque ele precisa fazer essa confissão. Porque essa confissão está dentro do parâmetro, vamos colocar assim, da fé. Faz parte da doutrina da fé. A pessoa precisa verbalizar, ela precisa falar. Né? Não tem como eu dizer que eu sou crente, mas ninguém sabe, eu não falo para ninguém. É o crente 007, isso não existe. Eu preciso verbalizar com a minha boca que eu criei em Jesus. Preciso confessar. Esse confessar serve tanto para os homens quanto diante de Deus e até mesmo diante dos demônios, para que eles saibam que eu estou, né, confessando, exercendo essa fé verdadeira no Filho de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, Paulo escreve assim, ó, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Ou seja, eu creio no meu coração, eu exerço, eu deposito a minha fé em Jesus e depois eu confesso. Ou seja, sai pela minha boca a confissão de que eu criei em Jesus. Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha aí, ó. Jesus ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, daquilo que eu verbalizo mediante a fé com relação ao depósito da minha fé sobre ele. 1 Timóteo 6, 12 ao 14, está escrito, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhos. Olha só, Paulo está falando que Timóteo fez confissão diante de muitas testemunhas a respeito da fé que ele tinha, que ele exerceu sobre Jesus. Ou seja, as pessoas precisam saber que eu tenho uma fé.
Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivificam, de que Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Olha, de novo aqui a confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ser verbalizado isso diante das pessoas. E o último texto é Mateus 10, 32 ao 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Isso aqui é muito sério. Se você nega a sua fé diante das pessoas, você não define ali, não diz para as pessoas, não verbaliza, não estou dizendo que você tem que sair na rua gritando que você é um cristão, não é isso que eu estou falando. Mas vai vir momentos na sua vida que você vai ter que se posicionar com relação a essa confissão. Você vai ter que mostrar, demonstrar pelas suas palavras, claro, pelas atitudes também, que você crê em Jesus, que você aceitou Jesus, que você recebeu Jesus. Não ter vergonha de que você recebeu Jesus. Ou seja, é isso que Jesus está dizendo. Confessar diante dos homens.